Compartilhar a tela aqui. Iniciando essa aula. Apareceu aí para vocês? Sim, professor. Teoria da integral. Então, nós já iniciamos na aula passada, falamos alguma coisa sobre integral, né? Fizemos alguns exercícios. Vamos prosseguir um pouco na teoria da integral. Então, teorema de Cauchy. Esse teorema é bastante importante, nos facilita muito nos cálculos das integrais. Então, como vimos na aula anterior, a integral de uma função entre dois pontos z0 e z pode ou não depender do contorno usado na integração. Se o integrando é uma função analítica, a integral não depende do contorno, mas apenas dos pontos inicial e final. Então, esse é o teorema de Cauchy. Então, o teorema de Cauchy nos diz que, se a função é analítica, ela só depende do ponto inicial e final, e não do caminho percorrido, para sair de um ponto para outro. Aí, o teorema 1 diz o seguinte: seja f uma função analítica, numa região simplesmente conexa a R, então, se o caminho for fechado, ela é zero, né? Já que a função não depende do caminho em si, do ponto de chegada e de saída. Se o de chegada e o de saída forem iguais, então o resultado vai ser zero, né? Então é o que diz, como se fosse uma consequência do teorema de Cauchy. Então, para todo contorno C contido em R. E o teorema 2 diz: seja f uma função analítica numa região simplesmente desconexa a R, então a integral de f ao longo de um contorno ligando z0 a z só depende destes pontos e não do contorno de integração. Então, praticamente é a repetição do teorema de Cauchy. Agora vamos estudar a forma geral da primitiva de uma função analítica. Então, do mesmo jeito que a gente tem a primitiva lá no conjunto dos reais, nas funções reais, nós temos a primitiva aqui complexa, né? Então, dizemos que f, uma função f, é uma primitiva de f pequeno se f grande linha for igual a f. E aí nós temos o teorema 3. Seja f uma função analítica numa região simplesmente conexa R, então a forma geral da primitiva de f é dada por, bem parecida com no caso do real, né? Então, f grande de z vai ser igual à integral de z0 a z, de f de z dz, mais uma constante qualquer c. Então, onde z0 é o ponto qualquer de R, porém fixo, e c é uma constante arbitrária, e a integral é feita ao longo de qualquer contorno de R, ligando z0 a z. Deste teorema, segue imediatamente que a integral de f ao longo de um caminho ligando z0 a z é dado por, e aí, bem parecido lá com o cálculo de funções reais, né? Então, z0 a z1 de f de z dz vai ser igual à primitiva em z1 menos a primitiva em z0, que a gente já está acostumado a fazer lá do cálculo de funções reais. Onde f é uma primitiva qualquer de f, essa diferença f de z1 menos f de z0 é a variação de f ao longo do caminho C, e também costuma ser denotado com o símbolo entre colchete f de z em C. E assim nós podemos representar a integral de uma função primitiva no caminho C, f de z dz, de f de z1 menos f de z0, ou entre colchete f de z no contorno C. Em se tratando de um contorno fechado, que seja um círculo de centro Z0 e raio R, a integral sobre C costuma ser denotado com os símbolos. Então, se for uma integral num caminho fechado, a gente pode representá-lo dessa maneira, né? Então, a integral desse contorno
Z menos Z0 igual a R, né? É um caminho fechado, de raio R, F de Z dz, e a gente pode representá-lo com esse símbolo aqui, que já nos diz de forma imediata que é um caminho fechado, né? De F de Z dz. Então, não é obrigatório, é só visualmente a gente facilita o entendimento que é um caminho fechado. Exemplo. Então, a função f de z igual a zn, onde n é um inteiro não negativo. Então, nós já sabemos que essa função é analítica, lá das aulas anteriores, em todo o plano. Então, vamos calcular essa integral. Deixa eu ver se eu fiz o cálculo. Acho que eu só coloquei aqui. Então, vamos calcular essa integral. Então, a integral de Zn dz de Z0 até Z1 vai ser igual. Isso vai ser igual a primitiva, né? Então, é Zn mais 1, n mais 1, n mais 1, né? De Z0 até Z1. E dá Z1, vou botar assim. Vai lá ver mamãe, vai. Com licença aqui. Pronto, voltei. Então, a primitiva de z elevado a n, nós já sabemos que é z elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então, colocando 1 sobre n mais 1 em evidência, 1, n mais 1, vai sobrar z1 elevado a n mais 1, n mais 1, menos z0 elevado a n mais 1. Então, nós temos aí o cálculo da integral de z elevado a m dz, de z0 até zn mais 1. Exemplo 2. Sabendo que f de z é igual a z menos a elevado a menos 1, e ele já diz, sabendo que é analítica. Então, se eu já sei que essa função é analítica, em todo o plano, exceto em z igual a a, ele quer que calcule essa integral. Então, eu sei que essa função é analítica, em todo o plano, exceto no ponto z igual a a. Então, de z0 até z1, isso vai ser igual a primitiva de z menos a elevado a menos 1, que vai dar ln, né? De z menos a, né? Tá assim. ln de z menos a de z0 até z1. E isso dá igual a ln de z menos z1 menos ln de z menos z0. Então, nós temos esse resultado da integral de dz sobre z menos a de z0 até z1. Então, nós sabemos que a primitiva de 1 sobre z menos a é ln de z menos a. Então, no intervalo de z0 até z1, e nós temos isso aí. E agora nós vamos ver a principal consequência desse cálculo que a gente fez, desse exemplo que a gente fez, que é a fórmula integral de Cauchy. Então,
do teorema de Cauchy surge a fórmula integral de Cauchy. A fórmula integral de Cauchy diz o seguinte, teorema 4, seja f uma função analítica numa região simplesmente conexa a R, então, nós temos que f de z0 é igual a 1 sobre 2πi, integral do caminho fechado, de f de z sobre z menos z0 dz. Então, nós temos essa fórmula que chamamos fórmula integral de Cauchy. Com isso aqui, nós temos o quê? Nós temos, sendo verdade isso, nós temos que qualquer integral que tenha essa cara, uma integral de um caminho fechado, de f de z sobre z menos z0 dz, isso é igual, passando isso aqui para cá, né? É 2πi vezes f de z0. Então, se f for uma função analítica, em uma região simplesmente conexa a R, a integral, então, se ela é analítica na região simplesmente conexa a R, a integral com essa cara aqui é f de z sobre z menos z0 dz, num caminho fechado. Então, se eu tenho isso aqui, é igual a 2π vezes f de z0. Ou seja, se eu tenho uma integral com essa cara aqui, basta eu saber quem é f de z0. Então, eu sabendo quem é z0, eu calculo o f colocando z0. Então, quem é f de z0? Basta eu saber quem é f de z0, que eu tenho o cálculo da integral. Vai ser 2π vezes f de z0. Então, essa fórmula integral de Cauchy facilita muito o cálculo de algumas integrais que a gente vai ver de agora em diante. Então, onde Z0 pertence a R, Z0 tem que estar na região simplesmente conexa. C é qualquer contorno fechado simples, como está sendo visto aqui, pelo símbolo, é qualquer contorno fechado simples de R, que envolva o Z0. O Z0 tem que estar dentro desse contorno. Uma vez, e ainda mais, uma vez no sentido positivo, e cujo o interior está todo contido em R. Aí a gente pode andar para derivadas de todas as ordens. Ou seja, como importante consequência do teorema de Cauchy, da fórmula de Cauchy, vamos provar agora que uma função analítica possui derivadas de todas as ordens. Então, surge o teorema 5. Uma função analítica numa região R possui derivadas de todas as ordens, as quais, por sua vez, são também analíticas em R e podem ser obtidas da fórmula de Cauchy por derivação sobre o sinal de integração. Então, se a gente considerar, então, seja Z0 um ponto qualquer de R e C um contorno fechado simples, todo contido em R, cujo interior seja simplesmente conexo e contenha um ponto Z0 e esteja todo contido em R, vale então a fórmula de Cauchy. Então, nós temos essa fórmula de Cauchy, né? Se obedece todas essas condições aqui, nós temos essa fórmula de Cauchy. Então, considerando que a gente pode, admitindo, né, que a gente pode derivar sobre o sinal de integração e fazer as derivações sucessivas, nós temos o quê? A derivada primeira, então, se a gente considerar que a gente pode derivar, então a derivada primeira de f de z0 vai ser 1 sobre 2πi, a derivada de f de z, z menos z0, resulta em f de z, z menos z0 ao quadrado dz. Então, considerando que a gente pode fazer esse tipo de derivada, então, dentro dessa integral, aqui a constante não mexe, então fica f' de z0, e aqui se torna f de z sobre z menos z0 ao quadrado. A derivada segunda vai ficar
f duas linhas, aparece 2 fatorial aqui, porque na derivada aqui vai aparecer um 2 aqui, e então esse 2 eu tiro, coloco aqui, né? Depois a gente vê por que é fatorial, né? Então, era f de z sobre z menos z0, a derivada dá 2f de z menos z0 elevado a 3. Esse 2 veio para cá como fatorial. A derivada terceira vai ser a derivada terceira, e aí a derivada daqui vai aparecer o 3, que vai multiplicar por 2, vai ficar 6, então vai ser 3 fatorial. Então, por isso que a gente coloca fatorial, porque a gente já sabe os próximos passos, né? O 4 vai ser 4 vezes 6, 24, que é a mesma coisa que 4 fatorial. E por aí vai. Então, de modo geral, nós temos Fn, ou seja, a derivada enésima, é n fatorial sobre 2πi, integral de f de z, z menos z0 elevado a n mais 1 dz. Então, a gente consegue, a gente sabe que uma função analítica, ela possui derivadas de todas as ordens. Sabendo disso, a gente tem essas fórmulas aqui, e aí a gente consegue não só calcular a integral com essa cara, mas com essa, com essa, com essa. Ou seja, praticamente todas as integrais analíticas, de funções analíticas, a gente consegue calcular facilmente usando a fórmula integral de Cauchy. Ou seja, se eu tenho essa cara, é f de z0 vezes 2πi. Se eu tenho uma função com essa cara, o resultado é a derivada de f de z0, derivada primeira de f de z0, vezes 2πi. Se eu tenho uma função com essa cara aqui, eu tenho a derivada segunda de f de z0 vezes 2πi dividido por 2 fatorial. E por aí vai. Deixa eu ver se eu botei mais exemplos. Então, a gente fazer aqui alguns exemplos. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Deixa eu ver o tempo. Acho que hoje a gente está bem tranquilo em termos de tempo. Integral. Aqui. Vamos fazer aqui alguns exemplos. Exemplo. Use a fórmula integral de Cauchy. Fórmula integral de Cauchy para calcular as integrais para calcular as integrais. Então, vamos fazer aqui algumas. Espero que eu não acerte nenhuma que já está lá na lista de atividade para vocês. Eu não me lembro qual foi que eu coloquei para vocês. Então, vamos calcular essa daqui. Módulo de z menos 1 igual a 2. De z dz sobre z menos 2. Vamos calcular essa daqui primeiro, de uma em uma. Então, use a fórmula integral de Cauchy para calcular essa integral. Então, eu quero calcular essa integral. Então, observe que a fórmula integral de Cauchy, eu vou colocar aqui só para lembrar, é f de z0 igual a 1 sobre 2π, integral de um caminho fechado, de f de z, z menos z0, dz. Essa é a fórmula integral de Cauchy. Então, eu preciso saber quem é z0, para colocar em f de z, para poder determinar, né? Porque essa integral aqui é apenas 2πi vezes integral de z0.
A gente tem que analisar, a gente não pode chegar só olhar aqui e dizer que Z0 é 2 e pronto, e andar. A gente tem que analisar também o caminho, porque se esse Z0 não estiver dentro do caminho, eu não posso resolver dessa maneira. Então, é importante olhar isso aqui, se o Z0 está dentro do contorno fechado. Então, nós sabemos que Z menos 1 igual a 2 significa Z igual a 2 mais 1 ou Z igual a menos 2 mais 1, né? Então, aqui eu tenho Z igual a 3 ou Z igual a menos 1. Ou seja, o meu contorno fechado, ele vai de menos 1 até 1, 2, 3. Até 3. Esse é meu contorno. Esse é meu contorno C. O C é esse contorno aqui. Ele tem um raio de 2, né? O raio é 2, né? Porque ele vai de menos 1 até 3, ou seja, eu tenho 2 para cá e 2 para cá. Ou seja, para cima também 2, para baixo também 2. Então, como o meu Z0 é 2, meu Z0 está aqui, é 2. Esse é meu Z0. Então, ele está dentro do contorno. Z é uma função analítica, ou seja, f de z é z. Z é uma função analítica, então eu tenho que analisar essas coisas. Se f de z é analítica, f de z é z. Z é uma função analítica. Então, z é uma função analítica e o Z0 está dentro do contorno fechado, então eu posso aplicar a fórmula integral de Cauchy. Então, eu sei que meu Z0 é 2, então isso aqui vai ser igual a 2π vezes f de 2. Então, meu f de z é z. Então, você vai colocar 2 aqui no lugar, né? Porque meu f de z é z. Se z é 2, então eu tenho 2π vezes 2, que dá 4πi. Alguma dúvida, pessoal? Em relação a esse exemplo? Tranquilo, né? Tranquilo. Vou botar mais um exemplo bem parecido com esse, para vocês fazerem. Então, B vai ser igual a integral de z dz sobre z mais 2 sobre módulo de z mais 1 igual a 2. Resolvam isso aí. 30 segundos. E aí, alguém chegou ao resultado? Ainda não, professor. Professor, Diga. quando a gente faz essa parte do z mais 1 igual a 2, o 2 não está dentro, não. Não tá não? Vamos lá. Z mais 1 igual a 2. Resolvendo é módulo, né? Então, módulo eu faço. Vou botar o módulo aqui. O módulo eu faço Z igual a 2 menos 1, né? Passo o Z para cá. Ou faço Z igual a menos 2 menos 1, né? Aqui eu só mudo o sinal desse. Aqui é positivo, era mais, veio para menos. Aqui eu transformo em negativo, porque o módulo, ele tanto positivo ou negativo, o resultado é o mesmo. Então, é como se eu
mudasse o sinal, que não tem problema. Então, resolvendo aqui, z é igual a 1 ou z igual a menos 3. Observe, se eu boto menos 3 aqui, menos 3 mais 1 dá menos 2. Modo menos 2 é 2. Se eu boto 1 aqui, 1 mais 1 é 2. Tá certo? Então, ele vai de 1 até menos 3. Ele está aqui. Então, está nessa região aqui, de 1 a menos 3. Quem é meu Z0 aqui? Quem é meu Z0? Hein, pessoal? Quem é meu 2. Z0? É 2, é? Errado. Meu Z0 é menos 2, porque a fórmula é Z menos Z0. Se eu tenho aqui Sim, Z, professor, realmente. se eu tenho Z mais 2, significa que meu Z0 é menos 2, porque quando eu boto na fórmula, menos 2 com menos fica mais 2. Então, menos 2 está aqui, está dentro do contorno. Ele está dentro do contorno. Z, a gente sabe que é analítica, então acabou-se. Então, é 2πi vezes f de menos 2, que é igual a 2πi vezes menos 2, que dá igual a menos 4πi. Simples e fácil? É fácil, professor. Eu só tenho que prestar mais atenção no sinal. Exato, tem que lembrar daqui, da fórmula geral aqui, é da fórmula integral de Cauchy. Botar mais um, essa é mais interessante ainda. Letra C. Deixa eu apagar a letra A. Fazer a letra C. Eu espero que eu não acerte nenhuma das listas, das questões que eu já botei na lista, que eu não me lembro qual foi que eu botei. Pegando aqui de forma aleatória aqui. Letra C. Essa é bem interessante. Integral do caminho do contorno fechado de módulo de Z igual a 1 de IZ dz sobre 1 menos 2z. Façam esse aí. Enquanto vocês tentam fazer isso aí, eu vou fazer a chamada. Alexandre chegou? Não, né? Ana Carolina eu já vi que foi presente. Brenda também já vi que foi presente. Breno Lima chegou? Breno Lima? Não, né? Bruno Duarte que está presente. Caroline Feitosa chegou? Caroline Feitosa, não, né? Cláudio Júnior eu vi que estava presente. Daniel Soares também presente. Davi Bezerra chegou? Não, né? Enzo, eu vi que estava presente. Érica chegou? Não. Gabriel Alves estava presente. Gabriel da Silva chegou? Também não. Igor Novaes está presente? Não, né? Isabela eu vi que estava presente. Jadson chegou? Não. Jonathan chegou? Aqui, professor, estou presente. Ok. José Henrique? 'Não, né? 'José Henrique'. 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 'Não, né? 'José Henrique'
Marcos, eu vi que estava presente. Matheus, chegou? Matheus de Oliveira. Tô aqui. Tá, né? Micael, eu vi que estava presente. Rafael também presente. Sanara, chegou? Presente, professor. Ok. Tiffany, chegou? Tiffany? Não. E acabou, né? Então, pronto. Fiz a chamada de todo mundo. Conseguiram fazer essa questão? Essa é interessante. Para ver quem está mesmo afinado no assunto. Ninguém ainda? Vamos lá. Então, vamos fazer essa daqui. Então, logo de cara, o intervalo é bem simples, né? Se o módulo dizer é 1, então nós já sabemos que ele vai de menos 1 até 1. E aí, uma circunferência tranquila. Tá aí. Então, aqui é I e aqui é menos I. Vamos organizar isso aqui. Isso aqui tem que estar com essa cara aqui, ó. Z menos E0. Então, organizando isso aqui é a mesma coisa que C integral de Z. Posso colocar menos 2 em evidência. Vai ficar menos 2 em evidência. Vai sobrar Z menos 1 sobre 2, certo? Vai sobrar isso aí. Vou colocando menos 2 em evidência, sobra Z menos 1 sobre 2, porque quando eu faço menos 2 vezes Z dá menos 2Z. Menos 2 vezes menos 1 sobre 2 dá 1, né? Porque menos com menos vira mais, 2 com 2 vai embora, fica 1. Volta a ser a mesma coisa. E aí eu tenho uma coisa já próxima do que é isso aqui, é Z menos E0. Por quê? Porque eu posso dizer que esse menos 2, ele faz parte disso aqui, ou seja, isso aqui é a mesma coisa que ser integral de 0 de Z sobre menos 2 dz, e aqui Z menos 1 meio, que é a mesma coisa, porque aqui está esse sobre esse, aqui eu posso botar tudo sobre 1, extremos por meios, volta a ser a mesma coisa. Então, aqui, tudo isso aqui é meu F de Z. E aqui eu tenho Z menos E0. Como eu sei que meu intervalo, minha circunferência é de raio 1, centrado na origem, meio está aqui, meio está dentro. Então, I Z sobre menos 2 é uma função analítica, né? Porque aqui é constante, né? I menos 2 é uma função constante, Z é função analítica, uma constante vezes uma função analítica é analítica. Então, isso aqui é função analítica. O meu ponto Z0 está dentro do caminho, então eu posso aplicar a forma integral de Cauchy agora. Então, isso aí vai ser igual a 2πi vezes F de Z0, que no caso é meio. Então, vai dar 2πi, substituindo, no lugar de
De Z vou colocar meio, então vai ficar isso vezes I, 1 sobre 2, sobre menos 2. Isso vai ficar I sobre 2, coloco 1 aqui, vai ficar extremo por meio, vai ficar menos 4, né? Vai ficar I sobre menos 4. Vezes isso aqui, 2 corta com menos 4, então vai sobrar menos. Só que I vezes I dá menos 1, então esse menos já vai virar mais, então não vai ter menos. Né? Então vai sobrar em cima só π sobre 2, né? Que era menos 4, cortou com 2, sobra 2. Entenderam? Simples e fácil? Sim. Sim, professor. Oi, Professor, eu tenho uma pergunta. pergunta. Tem outros tipos de questões que dá para resolver assim, só que não é Z? Tipo, tem que substituir o Z por alguma coisa? Como assim? Ah, tem. Vou dar outro exemplo aqui, que não seja Z. Vou dar esse aqui. É qualquer função analítica complexa, né? Ou seja, pode ser cosseno, seno. Agora tem que ter o Z, porque o Z é a nossa variável, né? Lá no real era X, era alguma coisa com X, agora é alguma coisa com Z. Não precisa ser simplesmente Z. Pode ser seno, pode ser cosseno, pode ser ln, pode ser o exponencial. Vou dar mais um exemplo aqui, letra D. Vou botar um com o exponencial. Integral, e depois eu vou botar outra com a função cosseno. Eu vou botar uma bem interessante. Vou botar uma de derivada, né? Porque a gente também vai ter questão de derivada. Então, vou botar uma com derivada. Vou botar essa daqui. Essa daqui eu nem sei como é essa questão, né? Eu não sei o que é que vai resultar nessa questão, mas eu vou botar ela para ver se dá certo. Z vezes E elevado a Z sobre Z2 menos 2E menos 3 DZ e o caminho C é o losango de vértices mais ou menos 2 e mais ou menos I. Isso é bem interessante mesmo. É capaz desse estar até na lista. Estou até com medo. Estava com medo de colocar ele, de tão interessante que eu acho que eu botei na lista. Mas vamos lá. Se tiver, já foi. É menos uma coisa para vocês quebrarem a cabeça depois da aula. Já está quase nosso horário. Vou dar só um minutinho, viu, para vocês fazerem. Já tá quase. Já passou do nosso horário. Ah, não. Falta 5 minutos ainda. O nosso horário. 10h30, né? Então, vou dar só um minutinho para vocês tentarem fazer, depois eu faço com calma, para que todo mundo entenda. Eu nem sei se cair na lista, mas se não cair na lista essa, vai cair alguma bem parecida com essa na lista. Então, o caminho, ele diz que é um losango com esses vértices. Então, o meu contorno, eu gosto de começar sempre fazendo o contorno logo. É mais ou menos 2.
I menos 2 e mais ou menos I. I menos I. Então, o caminho, meu contorno é esse aqui. Então, meu Z0 tem que estar aqui dentro. Em algum ponto aqui dentro. Meu Z0 para poder resolver usando a fórmula integral de Cauchy. Aí eu tenho que arrumar isso aqui para ficar com essa cara aqui. Ó. Então, é uma equação do segundo grau. Resolvo por Bhaskara para achar o Z0 ou usando aquela forma do produto, né? Soma e produto. Então, vocês verem aí como é que vocês querem fazer. Se querem fazer por Bhaskara ou soma e produto. Eu sei que isso aí vai ficar igual ao caminho de Z elevado a Z dz Z, eu acho que é menos 2. Não, vou ter que fazer por Bhaskara. Fazer por Bhaskara aqui. Delta é igual a B ao quadrado, 4 menos 4AC, então mais 12. Que dá 16. E aí meu Z é menos B, 2, mais ou menos raiz de 16, que dá 4, sobre 2A, que é 2, e aí eu tenho meu Z1 igual a 6 por 2, 3, e meu Z2 igual a menos 2 dividido por 2 menos 1. Então, 1 vai ser... Então, aqui, ó, quando a gente resolve por Bhaskara, é Z menos Z0 e Z menos Z1, ou Z menos Z1 e Z menos Z2. Então, a fórmula é Z menos o resultado que deu. Então, vai ficar Z menos 3 vezes Z mais 1. Se você faz a distributiva, tem que dar a mesma coisa. Observe, Z vezes Z dá Z ao quadrado, Z vezes 1 dá Z, Z menos 3Z, menos 3, Z menos 3 dá menos 3Z, com mais Z dá menos 2Z, e menos 3 vezes 1 dá menos 3. Então, volta a ser a mesma coisa. Então, isso aqui é igualzinho a isso. Agora, observe que eu posso fazer o quê? Para ficar igual a isso aqui. Eu posso dizer que meu Z é isso aqui tudo, e deixar só esse aqui como se fosse embaixo, ou o meu Z é isso aqui tudo, e deixar isso aqui como se fosse aqui embaixo. Aí o que é que me diz quem é que é meu Z0? Se é esse ou se é esse? O que é que me diz? O caminho aqui é 1 está aqui, está dentro do caminho. Menos 3 está aqui, ou menos 3 não, 3, né? Aqui é menos 1 no caso. Menos 1 está aqui. Não é isso não. Porque é Z menos Z0. Então, o meu Z0 é menos 1. Menos 1 está aqui dentro do caminho. E 3 está aqui, fora do caminho. Então, eu não posso dizer que meu Z0 é 3, porque ele está fora. Então, se ele está fora, eu não posso usar a forma integral de Cauchy. Então, meu Z0 vai ser menos 1. Então, eu sei que meu Z0 é menos 1. Então, daqui eu sei que meu Z0 é menos 1. Então, minha função toda é essa. Então, para ficar parecido com o que está em cima, fica assim, integral do caminho de quem? De Z elevado a Z sobre Z menos 3 dz sobre Z mais 1. Ou seja, tudo isso aqui é meu F. F de Z. É tudo isso. E embaixo só ficou Z mais 1, ou seja, meu Z0 é menos 1. Meu Z0 é igual a menos 1. Observe que se eu boto 1 embaixo aqui, extremos por meio, volta a ser a mesma coisa, né? 1 vezes Z elevado a Z é isso aqui, e esse vezes esse é esse aqui. É a mesma coisa, eu escrevi a mesma coisa, eu tinha isso, passei para isso, que é a mesma coisa, só um jeito diferente de escrever, e passei para isso, que também é a mesma coisa, só um jeito diferente de escrever, porque eu preciso ter essa cara aqui da integral. Então, eu tendo essa cara, acabou-se. Esse aqui é considerado meu F de Z, tudo que está aqui em cima é meu F de Z,
E aqui é meu Z menos meu Z0. Então, meu Z0 é menos 1. Então, acabou-se. Está dentro, o meu Z0 está dentro do caminho, acabou-se. Então, isso aqui vai ser igual a 2πi vezes f de menos 1. Como meu f é isso aqui, no lugar de z eu coloco menos 1. Então, vai ficar 2πi vezes, vou botar parênteses, que eu não sei o que vai dar, vai ficar menos 1 no lugar de z, é elevado a menos 1 sobre menos 1 menos 3. Aqui vai ficar menos 4. Com o menos 1 daqui, então fica positivo, corta o menos com menos, então fica 4, né? Então vai sobrar 4, vai cortar com esse 2. Então vai sobrar em cima só πi. Como e está elevado a menos 1, desce 4e. Acabou-se. Alguém tinha conseguido fazer? Não, né? Não, professor. Professor, não é 2E, não? Oh, 2, isso, muito bem. 2. Eu cortei 4 com 2. 2e. Então, 4 πi sobre 2e. Então, veja que legal esse negócio de fórmula integral de Cauchy. A gente consegue resolver um monte de integral que parece muito complicada de forma simples. Eu disse que eu queria botar uma com derivada e acabei não botando. Esse não teve derivada. Uma com derivada, cadê? Com derivada, com derivada. Eu acho que eu não teria conseguido responder essa questão, não, professor. É, né? Eu ia ficar muito confusa nessa parte aí. Quando eu encontrasse esse Z menos 3 e esse Z mais 1, eu não ia lembrar que esse Z menos 3 poderia ir lá para cima, dividindo. Exato. Por isso que eu resolvi botar, porque a gente tem que ver todas as possibilidades. Vou botar uma com derivada para encerrar nossa aula de hoje. Já passou o tempo, mas rapidinho. Só para vocês verem, porque também está na lista de exercício com derivada também. Que a gente tem que derivar. Rapidão a gente termina. Então, só mais um exemplo para encerrar. Ô, professor, Então, eu sei que você Oi? falou mais um exemplo, mas depois eu queria pedir também um exemplo de, ao invés de usar Z, usar, por exemplo, 2x mais 3y menos ix ao quadrado, algo assim, tipo isso. Sei, usando a variável x, né? É. Ok. Então, deixa eu fazer logo essa de derivada. Uma de Critério derivada aqui. considerável mostra a implementação do seguinte pseudo-solução usando. Então é isso mesmo. ABS é uma pseudo-solução. Z ao quadrado mais Z mais I dz sobre 4Z menos I elevado a 3. Ô, Loura, vem cá, Loura. Desliga aí o microfone, por favor. Então tá aí. Eu quero a integral de Z2 mais Z mais I sobre 4Z menos I elevado a 3 dz. O caminho é módulo de 1. Então, como é módulo de 1, é bem simples. Ele vai de menos 1 até 1. Aí, o Z0 tem que estar aqui dentro. Aqui é I, aqui é menos I. Então, olha, nós temos isso aqui. Nós vimos lá na fórmula, quando aqui fora tem potência, nós tínhamos a fórmula da derivada, que era enésima de Z0 igual a N fatorial sobre 2πi, integral do caminho de f de z, dz,
sobre Z menos Z0 elevado a N, né? Então, eu tinha isso. Era N mesmo? Ou era N mais 1? N... Deixa eu ver se era N mais 1 ou se era N mais 1. N mais 1. N mais 1. Então, tem essa fórmula aí. Então, como a gente já vê aqui que tem 3, então a fórmula vai ser essa. Tem uma potência aqui fora, né? Então, mas ainda não está Z menos Z0, tem 4Z. Então, tem que ajustar para ficar Z menos Z0. Então, ajustando isso aqui, fica Z2 mais Z mais I. Coloco 4 em evidência para poder tirar do Z. Aí fica Z sozinho, só que agora vai ficar I sobre 4. Tudo elevado a 3 dz. Então, pronto. Agora sim eu já tenho, né? Porque o que eu posso arrumar da seguinte maneira. Aqui eu posso arrumar como Z2 mais Z mais I sobre esse 4 elevado a 3. Eu vou deixar assim, 4 elevado a 3. Não vou fazer essa conta agora, não. Não sei se vai precisar. 4 elevado a 3, dz. E aqui embaixo sobra Z menos I sobre 4 elevado a 3. Aqui eu tenho que meu Z0 é 1 sobre 4. 1 sobre 4. E meu F de Z é isso aqui. Meu F de Z é Z2 mais Z mais I sobre 4 elevado a 3. Para eu resolver, eu preciso da derivada enésima, ou seja, derivada segunda, já que aqui está 3, né? Porque se aqui é 3, aqui tem o menos 1, né? Porque aqui é N mais 1. Então, se aqui é 3, a derivada que eu preciso é da derivada segunda. Então, primeiro eu derivo, para depois substituir. Não vai querer substituir para depois derivar, porque aí vai dar sempre zero, né? Porque se você substituir o ponto Z0 para depois querer derivar, vai ficar constante, e a derivada constante é sempre zero. Então, primeiro você deriva. Então, derivada primeira de Z. Isso resulta em 2Z mais 1, né? Que aqui é zero. E aqui é uma constante sobre 4 elevado a 3, né? É uma constante, permanece. Então, 2Z mais 1 sobre 4 elevado a 3. Derivo de novo, já que eu preciso da derivada segunda. Então, vai ficar 2 sobre 4 elevado a 3. 2 sobre 4 elevado a 3. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64, né? 64, metade de 64. Então, 1 sobre 32, né? Não foi ainda um exemplo que eu queria, mas tá bom, porque eu não queria que desse constante, mas deu constante. O resultado já deu constante e não precisa nem substituir, né? Não tenho que substituir, já que é constante. Então, o resultado é 2πi sobre n fatorial. O n é 2, né? Sobre 2 fatorial, vezes o f de 1/4. O f duas linhas, né? O f duas linhas de 1/4. Como aqui é constante, é o próprio 1 sobre 32. Então, vai ficar esse 2, eu corto com esse 2. Pi sobre 32. Acabou-se. Pi sobre 32. Conseguiram entender direitinho o que foi? Então, esse grau aqui diz qual é a derivada, né? Se tem o grau 3, eu vou fazer a derivada segunda, e o fatorial é 2. Se é
grau 4, derivada terceira, fatorial 3. Né? Então, de acordo com esse grau aqui. E a gente tem que sempre conseguir escrever de maneira que apareça z menos z0. Né? E aí olhar o caminho para ver, porque normalmente pode acontecer de aparecer como nesse caso aqui, um produto, para a gente saber quem está dentro e quem está fora, sempre só vai ter normalmente um ponto dentro. Normalmente só vai ter um ponto dentro. Pode ocorrer de ter os dois dentro. E aí, se tiver os dois pontos dentro, a gente vai fazer uma soma, né? A gente vai calcular duas vezes, uma com um Z0, depois o outro com outro Z0 e fazer uma soma. Né? Mas eu acho que isso aí ainda a gente vai ver num assunto mais à frente, quando a gente pega os dois pontos dentro. Por enquanto, eu acredito que é só um ponto dentro do caminho. O exemplo que você queria era com x e y. Observe que a nossa fórmula tem que estar em DZ, né? Tem que estar em DZ. Então, qualquer coisa que a gente pega com x e y, a gente tem que conseguir escrever na forma de z. A gente tem que converter para a forma de z. A gente tem que converter para a forma de z, que apareça... Vou apagar aqui embaixo. Qualquer exemplo que tenha x e y e não tenha z, você tem que escrever ele na forma de z, ou seja, se tiver, sempre vai ter que ter alguma coisa, não pode ter uma fórmula aleatória com x e y. Normalmente vai ter assim, x2 menos y2 mais 2xy. Normalmente pode ter assim, uma função assim. Aí, se tem essa função aqui, isso significa que é z ao quadrado. E isso é a mesma coisa que z ao quadrado. A gente transforma em z, porque a gente tem que ter integral em dz, sobre z menos z0. Então, a gente sempre, quando aparecer com x e y, tem que ser alguma fórmula com x e y que a gente consiga escrever z ao quadrado, ou 3z ao cubo, ou z ao quadrado, 4z ao quadrado sobre 3, porque você vai transformar isso aqui na fórmula com z, Então, eu não posso dar um exemplo assim de forma aleatória, eu tenho que pegar um número, uma função que eu consiga converter em z, porque se eu der uma fórmula assim, por exemplo, menos xi ao quadrado, isso aqui eu não consigo escrever na fórmula de z, toda essa fórmula aqui. Não tem como. Porque aqui eu tenho... não tem como. Não tem como transformar isso aqui em z. Então, tem que ser alguma coisa que eu consiga transformar em z, porque eu sei que z é x mais yi. Eu sei que z é isso. Então, eu tenho que trabalhar alguma coisa, alguma forma que eu possa voltar para z. Então, se eu quero z ao quadrado, é isso aqui ao quadrado. Se eu quero 3z ao quadrado, eu tenho que fazer isso vezes 3 ao quadrado, para ver como é que vai ficar na fórmula de x e y para colocar. Então, o exemplo tem que colocar alguma coisa que eu consiga voltar para a forma de z. Tem uma x, por exemplo, x menos apagar. y ao quadrado e... Espera aí, deixa eu apagar para escrever quando você falar. Quer dizer, agora eu tô com medo de não dar isso, mas da minha cabeça, eu fiz de cabeça aqui rapidinho e deu. Deixa eu apagar aqui. Diga aí. X mais y ao quadrado menos ix. E x. Para fazer. E o restante da forma? Não, eu tinha dado aí, mas eu olhei aqui agora, foi um erro. Tipo assim, eu tinha pensado i mais, x mais yi multiplicado com ix menos y, mas na minha cabeça, mas olhando aqui agora não dá certo, não. Não dá, não. Essa forma eu não consigo escrever na forma de z, não. Tem como não. Bom, pessoal, então por hoje é só.
A lista já está lá para vocês fazerem. Por favor, tentem fazer, não apenas copiem dos colegas. Eu sei que tem muita gente só copiando dos colegas, porque estão propagando os erros, né? O colega botou uma coisa, você entendeu de forma diferente e foi o erro e passou para outro colega o mesmo erro, o mesmo erro, o mesmo erro. Muita gente com os mesmos erros, né? Então, muita gente tirou 2 e muita gente fez a questão 2 errada, a letra B errada, botou 0 igual a 0, não dá 0, dá menos 2 vezes o que tinha na frente, né? Então, não dá 0. Muita gente fez que quando substituía os limites de integração, dava 0, não dá 0. Então, muita gente perdeu a segunda questão, né? Muita gente perdeu meio ponto porque entregou atrasado e muita gente perdeu a segunda questão. Normalmente, a maioria perdeu a segunda questão, que zerou, botou 0. E a terceira questão eu considerei de muita gente, porque pouca gente acertou realmente a terceira questão, mas eu acabei considerando, porque na terceira questão teria que você ter botado a parametrização, e pouca gente colocou a parametrização. Pouca gente, já integrando, botou integral parece que era de 0 até 1 mais i, e já transformou em 0 até 1, e colocou lá, sem dizer quem era a parametrização, a variável estava variando de onde até onde, não botou a parametrização, não botou a derivada do z, já colocou o resultado lá, sem me mostrar quem era a derivada, quem era o z, para dizer quem era a derivada de z, de f de z. Então, na realidade, muita gente era para perder a terceira questão, porque só 1 ou 2 que colocou certinho, botou o intervalo, substituiu a variável xy por t, colocou no intervalo de 0 a 1 e botou quem era f de z de t e quem era f' de z de t, né? Pouca gente fez isso. Teve uma que colocou bem organizadinha, em vez de parametrizar em t, parametrizou em x, estava certo, não tem problema, é uma variável só, e colocou certinho, botou o intervalo de x, botou a parametrização em x, tudo certinho e fez. Então, essa estava certa. Agora, muita gente que praticamente pegou dessa pessoa, não colocou as parametrizações, só colocou os resultados. Então, na realidade, era para quase ninguém ter tirado 3, né? Era para a maioria ter tirado 1 ponto ou 2, né? Ou 1,5. 1,5 ou 2, era para a maioria. E pouquíssima gente 3. Mas eu acabei considerando. Resolvi aliviar um pouco, mas a tendência é que cada vez eu fique mais duro na correção. Então, tentem fazer a coisa correta, é uma avaliação, não faz um monte de rabisco, que a gente nem entende o que está escrito, não. Faz os rabiscos, depois passa limpo e envia. Ok? Então, até a próxima aula. Até, professor. Valeu, professor.